Terça-feira agora eu estou fazendo uma palestra para quem? O cardeal, o arcebispo, para 150 padres. Sabe sobre o quê? As festas religiosas populares. Quem vai fazer isso? Eu vou fazer. É a primeira vez que a arquidiocese abre as portas para a gente falar isso para eles. Onde isso? Belo Horizonte. Eu estarei fazendo amanhã de terça-feira, ficar por conta de padre, cardeal, bispo e tudo. Quer? Pouco. É interessante que a missa conga nasceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com todo o apoio da arquidiocese. Não, pelo contrário. E o padre Nereu? Não, peraí. Aí eu vou contar. E o padre Massotti? Não, aí eu vou contar. Tendo contra si toda a arquidiocese de Belo Horizonte. Eu sou testemunho ocular da história. A primeira missa foi celebrada na paróquia dos Santos Anjos, a segunda na Igreja da Renascença. O bispo proibia os padres de celebrar. Era o padre Nereu, o padre Massotti e o padre Antônio Gonçalves. Os três. Foram os primeiros a celebrar a missa contra a vontade de Dom João. Eu não sabia disso. Contra a vontade de Dom João. Contra a vontade mesmo de Dom João. E Dom Serafim, com toda a abertura que Dom Serafim tem, também era contra porque achava que não pecava bem. Quando nós conseguimos conquistar o direito de celebrar a missa conga em público, eu tenho fotografias e gravação da segunda missa. A primeira eu não gravei. E foi celebrada pelo padre Nereu, na Igreja da Renascença, escondido. Escondido. Quando isso? 73. 73. Eu sei que é. Hein? Recente. Agora, só que chegou no centenário da Lei da Abolição, o Dom Serafim, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, celebrou uma missa conga no Mineirinho para 25 mil pessoas. Antes disso, o Dom João Mas falou... foi um... Dom João falou comigo antes, ele disse... Eu falei, ô Dom João, me convidaram para uma missa, não sei se era na Assembleia, eu falei, eu sempre peço licença ao vigário, mas uma coisa assim que tem um alcance maior, eu falei, eu queria ter a licença do senhor bispo, eu acho que é do senhor filho. Aí ele falou, Frei Chico, eu sabendo que é o senhor que vai celebrar a missa conga, eu não entendo de missa conga não, Frei Chico. Mas eu fico muito satisfeito quando o senhor vai lá celebrar. Quer dizer, ele também mudou muito na maneira de pensar. Mas foi uma época de mudança, porque a arquidiocese de Belo Horizonte, a exemplo de outras dioceses e arquidioceses do Brasil, proibia a festa do congado como coisa de igreja. Eu vou falar isso amanhã, terça-feira, vou falar isso. E você tem provas disso? Porque Tenho. senão não é muito legal falar. Não, eu tenho. Vamos nos lembrar de todos enterrados aqui no cemitério de Jequitibá. Lembramos-nos de todos os fundadores dos grupos. Lembramos-nos dos antepassados índios, negros, brancos, que sustentaram a cultura. Aquela feira que tem ali, lá estão três tambores de candomblé. Tem os três candores de candomblé. Que está na bandeira daqui. É. Mas tem os três. Filma aquilo ali, que aquilo ali tem eu vou falar um negócio, aquilo ali tem um sentido muito mais do que conceitual, ele é mágico. São os três tambores do candomblé. Candomblé, esse aqui é a chama, aquele é o Santana e esse aqui o Santaninho. Os três, não se pode tocar candomblé a não ser na terra. Tem que estar encostado na terra. Por exemplo, candomblé não faz apresentação em palco. Ele não é show. Ele é um formato religioso, só pode apresentar com isso aqui encostado na terra. E tem uma linguagem cheia de sentido esotérico, no qual ele canta para você, fala de você sem você saber que está sendo falado. Como assim? Porque tem um sentido figurado nas expressões que eles entendem, onde eles misturam um pouco do quimbando, né, com a língua portuguesa. Então faz uma mistura. Né? Então faz uma mistura geral em cima de você e você não entende o que ele está falando.
aqui, ó, escavados num tronco só. Sim. E através de fogo. Sabe? Ele não é escavado só num formato. Aqui eu não sei como é que é esse aqui, mas muito provavelmente esse aqui, por tudo leva de crer que tenha sido um fogo. Esse aqui não, a gente já percebe que ele foi inclusive montado aqui, ó. Né? E esse aqui é mais antigo. Então esse aqui, ele deve ter provavelmente uns 80, 100 anos. Esses não, esses dois são mais novos. Tudo indica que sejam mais novos. Por que muita gente pergunta essa história de Jequitibá, capital mineira do folclore? Isso aí foi uma invenção do Geraldo que a gente entrou ajudando, mas tem uma certa razão de ser. Essa cidade que hoje tenta resgatar a cultura popular através do Festival do Folclore. Festival este idealizado há longos tempos para trás pelo então nosso grande amigo Geraldo Inocêncio, que lá pelos idos de 1988, já sabendo desse potencial emergente que é a nossa cidade na área cultural, foi em busca desse ideal de trazer para a nossa cidade esta festa que hoje se transforma numa das melhores festas que representam a cultura popular de nossa região. Então, em 88, acho que 2 de julho de 88, nós começamos aqui com 10 grupos folclóricos. Nós começamos com Bumba Meu Boi, aqui nós chamamos Boi da Manta, sabe? Boi da Manta. Boi da Manta, Catopê, Folia do Divino, Folia de São Sebastião, Folia de São Geraldo, Batuque, Dança de Roda, Encomendação das Almas, Excelência para a Chuva, Fim de Capina e Candombe. Foram 10 grupos nessa data. E aí eu consegui trazer um pessoal muito bom para cá. Por exemplo, eu trouxe Frei Chico, no meio veio Teixeira, veio a professora Núbia, lá de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Inclusive ela tem um livro muito bom sobre folia de reis daqui. Trouxe professor Edmilson e trouxe, eu era da Comissão Mineira Folclore, então eu trouxe toda a Comissão Mineira Folclore, eu trouxe para cá, e várias faculdades, tá? Eu trouxe. E aí o troço começou crescendo. Aparece um grupo aqui, hoje nós temos 28 grupos folclore nessa porcaria desse lugar aqui. Tem uma certa razão de ser, porque por volta de 1860, quando a primeira vez se falou numa mudança da capital de Vila Rica, de Ouro Preto, para outro local, teve um deputado chamado Padre Paraíso, que apresentou na Assembleia Legislativa de Minas, em Ouro Preto ainda, a ideia de que o lugar melhor para se criar uma nova capital para Minas Gerais seria na Barra do Rio Jequitibá, que é exatamente onde nós estamos, na Barra do Rio Jequitibá com o Rio das Velhas. E um dos locais que foram aventados foi exatamente a Barra do Jequitibá. Bem, agora, só que Jequitibá teve a sua fase áurea até o século XIX, até o início do século XIX. Depois, Jequitibá ficou fora, ilhada, insulada completamente, porque antigamente uma das primeiras estradas que demandavam o ouro de Minas Gerais, todo mundo, historicamente, o que se comete de erro com respeito à questão de estrada real, disso tudo, eu nunca vi tanta mentira na minha vida como se fala com estrada real. Mentira histórica. Porque quando os bandeirantes, quando Fernão Dias chegou ao norte de Minas, ele já encontrou baianos no norte de Minas, porque eles traziam gado, já tinham gado ali na região de Pirapora, na região do Cerro até já tinha baiano, fazenda de baiano. Então, Aiba fala que Fernão Dias é que descobriu, não, coisa nenhuma. Ele, de certa forma, oficializou aquilo que já estava, mas todo mundo seguiu o caminho natural, que era descer o Rio São Francisco. E descendo o Rio São Francisco, qual que é o principal afluente do Rio São Francisco? O Rio das Velhas. Então eles desciam. Então esse caminho natural do Rio das Velhas é o primeiro grande caminho que tem em Minas Gerais. Mas só que esse tempo parou, o caminho do Rio das Velhas acabou. As ferrovias chegaram, o caminho natural do São Francisco foi deixado de lado, e o Jequitibá ficou isolada. Ficou isolada, completamente isolada, fora de tudo. E até mesmo quando se criou a atual BR-040, que liga Brasília,
Jequitibá está fora do esquadro, completamente. Ela ficou aqui no mundinho. Bem, isso foi péssimo do ponto de vista comercial, foi péssimo do ponto de vista de desenvolvimento, mas do ponto de vista cultural foi excelente. Porque criou-se aqui uma ilha cultural, um gueto. Um gueto isolado, um gueto sem estrada, um gueto perdido no mundo, mas que manteve tradições que não existem mais em outros locais. Hoje você deve ter visto o grupo da Pindaíba. Aquele grupo da Pindaíba, ele na verdade, ele remonta uma coisa que você não encontra mais em lugar nenhum, que são os chamados grupos de rezadoras. São uma espécie de cantadeiras oficiais. Cantadeiras oficiais nas procissões, cantadeiras oficiais nos enterros, que fazem excelência, que fazem tudo. Isso não existe mais. Quando era meia-noite, lá no céu parece um dia, cai sereno, cai no cabelo de Maria. Muito bem aparecido, que nesta roda entrou. Meu coração tava triste, agora se alegrou. Quando era meia-noite, lá no céu parece um dia, cai sereno, cai no cabelo de Maria. Excelência, tá na rua, vai andando, Senhora da piedade também vai acompanhando. Respondeu Nossa Senhora, eu também vou ajudar. Essa reza é muito santa e este sol é de abrandar. Excelência, tá na rua, vai andando, Senhora da piedade também vai acompanhando. Excelência, tá na rua, vai andando, Senhora da piedade. Aí pega essa mesmo. Essa eu vou deixar ela aí hoje. Nem deixa colocar ela. Mas não tem. Então esse isolamento de Jequitibá foi propício para a manutenção de coisas que desapareceriam, como desapareceram em outros locais. Bem, há algum tempo atrás, o Geraldo falou assim, a gente conversando, e que eu frequento Jequitibá há mais de 30 anos. E que e tem fotografia, gravando coisas e tais de Jequitibá há mais de 30 anos. Porque a rainha Conga do Estado, a verdadeira rainha, grande rainha Conga do Estado, a Cecília Preta, era daqui. O Chico Rei, que é uma figura também, uma figura honorífica, mas que tem sentido, é daqui também, era daqui o Janjão. E foi inclusive enterrado aqui dentro da tradição congadeira como nunca mais se viu. Né? Uma coisa maravilhosa, inclusive. Inclusive cantando excelência dos mortos. Então coisas assim maravilhosas. Bem, então o Geraldo, que é daqui, herdeiro da tradição negro, daqui tudo, né? Então ele falando com a gente, aí eu falei, olha, ele não sabia dessa história de Jequitibá ter sido pensado como capital. Passei para ele a história, que é comprovada, não tem jeito de negar, que está em documento, então não é criação de folclorista, é estudo de pesquisador. Então mostramos para ele, aí daí veio a ideia, porque se aqui era um lugar que tem mais de 30 manifestações diferentes de folclore, mais de 30. Então, do ponto de vista percentual, é a cidade brasileira com o maior número de folguedos diferentes de folclore. Não existe isso em lugar nenhum do Brasil.
Pode, mas aí veio a ideia. Quando ele surgiu a ideia de realmente valorizar um pouco Jequitibá, descobrindo o folclore, nós partimos para essa coisa de capital mineiro de folclore, que ele pegou e levantou a bandeira. Ele é o culpado disso. A bandeira é dele, foi ele que levantou. E completamente louco como ele é, ele fazia as coisas um pouco desordenadamente, como faz até hoje. Graças a Deus. Meu amigo, hein? Mas vai fazendo. Graças a Deus, porque se não fosse ele, não estaria acontecendo isso aqui hoje. Nós vamos ter agora a bênção, e essa bênção vem muito a propósito ao ser dada por um religioso da Ordem de São Francisco, que é exatamente aquele que tinha os animais na mão, punha os passarinhos no pescoço, chegava perto dos lobos, acalmava os lobos. E é com muito prazer, com muita honra que nós temos aqui a presença de um franciscano, o nosso Frei Chico.